Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre séries temporais. Primeiro, eu vou mencionar que existem diferentes tipos de dados, né, dependendo do problema que você está trabalhando e dos dados que você tem. Nesse caso, o framework que a gente está usando, o TensorFlow Extended, ele possui capacidade de pré-processamento para diferentes tipos de dados. Então, você pode estar trabalhando com imagens, vídeos, dados de texto, áudio ou séries temporais. E existem muitos tipos diferentes para poder lidar minuciosamente com cada classe. Né? De todos esses listados aqui, a maioria dos pesquisadores, engenheiros, né, são menos familiarizados justamente com as séries temporais. Então vamos começar vendo os principais conceitos relacionados a esse tipo de dado. Então as séries temporais são uma sequência de pontos de dados no tempo, muitas vezes a partir de eventos registrados, onde a dimensão do tempo indica quando é que o evento ocorreu. Né? Esses dados brutos podem ou não estar em ordem, né, de tempo crescente. É desejável que estejam. Né? A ideia aqui é prever um valor futuro, né? Ou seja, treinar um modelo que, dadas entradas em medições anteriores, preveja o que vai acontecer em algum momento no futuro com uma precisão aceitável. O Carl Christian Steinink, ele apontou que é difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Né? É claro que fazer previsões sobre o passado é bem fácil, né, do que já aconteceu. Tem gente que ainda realmente faz isso, né? Como aquelas pessoas que viveram no passado não sabiam o que ia acontecer, né? Olhar para trás costuma ser bastante fácil. Bom, forecast, né, que significa previsão, faz exatamente isso, né? Tenta prever o futuro. E isso é feito analisando dados do passado. Isso requer dados com índice de tempo, né? Um exemplo seria a previsão do tempo, né? Que todo mundo tem bastante contato aí. Que pode utilizar, por exemplo, outras variáveis meteorológicas, dados do passado e também dados presentes e históricos de pressão atmosférica, vento, direção, velocidade do vento, por exemplo, e outros dados que podem ser utilizados para prever o tempo de alguma forma. Vejamos um exemplo sobre fazer previsões com séries temporais, ou seja, aqui, nesse caso, previsões meteorológicas. Né? Neste exemplo, vamos usar um conjunto de dados registrado pelo Instituto Max Planck. Esse banco de dados ele contém 14 características diferentes, incluindo a temperatura do ar, pressão atmosférica, umidade, que foram gravados a cada 10 minutos. Essa é a frequência de amostragem, a partir do ano 2003. O trabalho aqui é pré-processar as características, né, utilizando o TensorFlow Extended, e converter os dados em sequências de tempo. Este formato é necessário para treinar redes neurais recorrentes, né, como a LSTM, por exemplo, a Long Short Term Memory Networks, né, redes. Vamos dar uma olhada mais de perto em como os dados são organizados e coletados. Né? São 14 variáveis. O alvo, o objetivo, né, da previsão é a temperatura e a taxa de amostragem é uma observação a cada 10 minutos, ou seja, 6 por hora, né? Portanto, 144 por dia, 6 vezes 24. Né? Estes são os gráficos para algumas das características ao longo do tempo e para o target, né, para o objetivo, a temperatura. Você pode ver que há um padrão que se repete em intervalos específicos de tempo, que são os dados de temperatura, dados de ambiente, né, de clima, são sazonais mesmo. Né? E que seria necessário fazer engenharia de características para considerar essa sazonalidade, né? Mas para manter as coisas simples aqui, não, nesse exemplo não será feito.
Os dados apresentam uma periodicidade, né? Claramente, né? Ou sazonalidade. E é provável que seja por conta da progressão das estações do ano. Lembre-se que sazonalidade de uma característica às vezes não tem a ver com a estação do ano, né? Trata-se, na verdade, de periodicidade. E usar uma estratégia de janelas, usar janelas para isso, parece uma boa ideia. Então vamos ver como isso funciona nos exemplos aí. Então, quando trabalhando com séries temporais, se torna muito importante aprender essas técnicas de janelas, né? Supondo um modelo, então, que faz uma predição de 1 hora no futuro, dadas 6 horas para trás, né, de dados históricos, a gente usaria uma janela dessa forma aí. Então, seria 6 dados históricos, né, 6 momentos, e o momento de predição, que seria a saída. Então, uma janela de tamanho 7. Então temos aí mais um exemplo, se a gente fosse prever as próximas 24 horas, dados as últimas 24 horas de dados históricos, né? Então a gente teria, na verdade, uma janela de tamanho 48, né? Seria 24 de dados históricos e 24 de chamado aí deslocamento, né? Deslocamento. A gente tem sempre que tomar cuidado para não inserir dados futuros aqui, né? Para não ocorrer aquele erro chamado viagem no tempo. Agora vamos dar uma olhada em reamostragem dos dados, né? A gente já viu que esse banco de dados tem 6 observações a cada hora, né? São uma a cada 10 minutos. Então, num dia, haverá 144 observações. Se você tomar aí 5 dias de observações passadas e fazer uma previsão de 6 horas para o futuro, isso significa que o tamanho dos dados históricos será 5 vezes 144, ou seja, 720 observações. E o deslocamento, né, da saída será 12 vezes 6, ou seja, 72. Assim, o tamanho total da janela é de 792, já que as observações em 1 hora são improváveis de mudar muito no caso de dados climáticos. Então, em vez de usar uma a cada 10 minutos, a gente pode usar, por exemplo, uma por hora, fazendo uma reamostragem. Então, digamos que poderíamos fazer a primeira observação da hora e usar a primeira observação daquela hora, usar ela como amostra para representar aquela hora, ou até melhor, usar uma mediana, por exemplo, de todas as observações dentro daquela hora, né? Fazemos aí uma espécie de pré-processamento, né? E aí a nossa janela ela vai diminuir bastante, né? Ela vai de 792 para 126 apenas características, né? E isso pode tornar o modelo continuar sendo preciso, mas tornar um modelo mais leve, é verdade? O importante é se entender um pouco a ideia de como isso é feito.